Daremos então início ao painel 5, Estratégias para o Desenvolvimento Sustentável, do primeiro Seminário Internacional Logística, Base para o Desenvolvimento Sustentável, edição Maranhão. Promovido pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. E para compor como primeira palestra com esse painel, com o tema O Novo Cenário Industrial do Maranhão, convidamos o secretário de Estado de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o senhor Maurício Macedo. Eu tenho 20 minutos aqui de desafio para falar alguma coisa que eu precisaria de pelo menos umas 24 horas. E como já se falou muito aqui da importância dos portos, da logística, eu vou falar um pouco sobre aquilo que mais interessa aos portos, que é a geração de carga, geração de produtos manufaturados, de produtos primários, e dar uma visão rápida do que está acontecendo hoje no Maranhão. Esse painel de fotográfico aí dá um pouco a ideia do que está acontecendo no setor florestal, de petróleo, gás, de bebidas, energia. O Maranhão será um grande produtor de energia em futuro próximo, além de toda uma mobilização também na área de construção civil e de urbanização. O Maranhão, para quem é de fora, tem uma área de 300 mil quilômetros quadrados. Eu lembro que ontem falamos aqui que o Brasil tem 8.500 quilômetros de costa, 8.000 e alguma coisa, e nós temos quase 10% dessa costa, da costa brasileira. Portanto, significa um grande recurso, tanto do ponto de vista do turismo, do ponto de vista da pesca, quanto do ponto de vista do petróleo e gás, né? Vocês vão ver na frente aí o processo todo de desenvolvimento do Maranhão alavancado pelo gás. Enfim, é um grande território que é basicamente inexplorado ainda. Então, esse é um grande ativo que nós temos. Já se falou muito aqui ontem sobre as rotas, a facilidade que nós temos em relação aos portos asiáticos. O Brasil já tem como maior parceiro comercial a China, e com a abertura do Canal do Panamá, nós teremos uma diferença aí de quase 12 mil quilômetros de distância através do Canal do Panamá. Pode passar, França. Bom, o PIB do Brasil sempre sai com 2 anos de atraso, e do Maranhão não é diferente. Mas nós temos uma projeção aqui na frente, mas o Maranhão, se vocês olharem os 2 últimos PIBs oficiais do IBGE, de 38 bilhões em 2008 e um pouquinho, houve, na verdade, um crescimento negativo em 2009, apesar de ter aumentado o PIB, em função da recessão do comércio, e o Maranhão é um estado exportador de produtos primários. Nós tivemos, então, um crescimento de menos 1,7% em 2009. Mas dentro do gráfico de pizza, vocês vão ver aí o setor vermelho, que é o setor da indústria, que gira em torno de 15% a 17%. E esse é o tamanho da nossa oportunidade. Um estado desenvolvido, e normalmente, o PIB industrial é na faixa dos 35%. Então, esse é o tamanho da nossa oportunidade, e nós não vamos perder essa oportunidade, e vocês vão ver por quê. Essa é uma projeção do PIB de 2009 em diante, projeção, né? Nós crescemos já em 2010 10%, crescimento chinês, e temos uma previsão de crescimento de 7%, 6,5% em 2011 e 2012. Portanto, deveremos dobrar o nosso PIB em 2017, atingindo aí quase 100 bilhões de reais. Aqui é um pouco do cenário hoje do setor de grãos no Maranhão, essa região em amarela. E à direita, vocês têm uma planilha com os municípios, os principais municípios do Maranhão, onde se está dando a expansão da nossa fronteira do agronegócio. No sul do Maranhão e agora no leste do Maranhão, ali na região de Chapadinhas, com soja, grãos, milho, né, algodão,
e agora um novo cenário com o setor florestal, com a vinda da Suzano para o Maranhão. Cana-de-açúcar, nós temos 3 projetos importantes de cana-de-açúcar, podíamos ter 10 ou 20. Um desses projetos em São Raimundo das Mangabeiras é a maior usina de álcool do Nordeste, a Agroserra, que estão em expansão, tanto a Agroserra quanto no lado leste, ali na região de Caxias, a Itapecuru Bioenergia. As florestas plantadas é um novo cenário no Maranhão, recente, e com o advento da vinda da Suzano, que hoje vai investir em torno de 5 bilhões no estado do Maranhão, com 2 projetos de celulose e de pellet de eucalipto, nós estamos com uma grande fronteira aberta aí de florestas plantadas e, no caso, suportada pelo eucalipto. Bacias hidrográficas, já foi falado, esse é um tema caríssimo aí, ó, meu amigo Fernando, e o Maranhão é um estado com pelo menos uma dúzia de bacias hidrográficas importantes e perenes, o que facilita no desenvolvimento futuro de hidrovias e de um aproveitamento melhor no grande potencial hídrico para a agricultura irrigada. E, claro, piscicultura e outros aspectos. Também já foi falado aqui do corredor Centro-Norte, de uma grande característica que o Maranhão tem de ser um ponto, uma fronteira, digamos assim, de entrada e saída de produtos para exportação e para receber produtos de todo o centro-oeste brasileiro, abrangendo aí os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, sul do Maranhão, sul do Piauí e um pouco do Pará. Suportado, no caso, aí pela ferrovia Norte-Sul, que se conecta à ferrovia Carajás, em Açailândia. Além da ferrovia transnordestina pelo leste, lá em Vermelho, que deverá ser modernizada para atender a outras demandas de carga para o Porto do Itaqui também. Esse é o complexo portuário de São Luís, é um grande facilitador do nosso desenvolvimento. Aí em cima você tem o Porto Ponta da Madeira, Itaqui, terminal da Alumar. Existe um terminal projetado tanto da Petrobras quanto da Suzano. E uma coisa que eu queria lembrar, que foi falado ontem aqui, se falou muito da Baía de São Marcos, né? Só lembrando que o Maranhão, além da Baía de São Marcos, tem a Baía de São José, à direita, lá onde está São José de Ribamar, ou à esquerda para vocês, que é uma baía praticamente não estudada. Portanto, o nosso potencial de portos é impressionante. E aqui embaixo, vocês veem o terminal portuário do Mearim, que é o novo terminal que vai ser construído a partir do ano que vem. Bom, o Maranhão tem hoje um portfólio de investimentos privados em torno de 100 bilhões de reais e uma perspectiva de geração de 200 mil empregos diretos. E, como foi visto ali no PIB, nós temos o 16º PIB do Brasil e o penúltimo índice de IDH, de distribuição de renda do Brasil. Portanto, o nosso desafio é transformar esses investimentos em riqueza, em distribuição de renda. E a maneira mais direta de se conseguir isso é através da qualificação da mão de obra, e eu vou falar um pouco mais na frente sobre o que está acontecendo hoje. Já falamos aqui, o Fossati apresentou ontem o Porto do Itaqui, só para relembrar, estamos investindo nesse momento 643 milhões, com a expansão do porto, que o ministro Pedro Brito acabou de visitar. E temos aí o Tegran, que está terminando o processo de licitação e que vai trazer para o Maranhão, na primeira etapa, 5 milhões de toneladas de carga, e que deverá ter concluído em início de 2013. É um processo de licitação com dinheiro privado, em que o poder público não está praticamente investindo nenhum centavo nesse processo. Terminal portuário do Mearim é um projeto de 4,5 bilhões, em que vai estar associado à Vale,
Petrobras deve estar fechando uma negociação para se instalarem esse mapa. Nesse mapa, à direita do vídeo, da tela, está mostrando a refinaria Premium da Petrobras, que é lá no município de Ibacabeira. A Vale tem um projeto de expansão de 12 bilhões e meio de reais, que é a duplicação da ferrovia Carajás, e uma série de terminais, incluindo o Pier 4, que é o pier de supergraneleiros, 400 milhões de toneladas, e desses 12 bilhões, pelo menos 60% desse investimento é no estado do Maranhão. Temos 3 projetos de mineração de ouro, um projeto em operação em Godofredo Viana, começou a operar em abril de 2010, um projeto em fase de licenciamento, início de construção ainda para esse ano, da Jaguar Mine, um projeto de 500 milhões de reais, em Centro Novo do Maranhão, na região oeste do estado. E tem um projeto ainda em fase de prospectiva, de mineração de ouro também, projeto menor, que ainda não está em fase nem de licenciamento, mas estamos iniciando conversas para que ocorra na mesma região, num lugar chamado Centro do Guilherme. Já falei das usinas de álcool, nós temos 2 usinas que estão em expansão, a usina Agroserra, em São Raimundo das Mangabeiras, em projeto de 200 milhões de expansão, passando de 1,2 milhões para 1,6 milhões de toneladas de cana, e a usina a Itapecuru Bioenergia, na região de Aldeias Altas, saindo de 500 mil toneladas de cana para 2 milhões de toneladas de cana, 400 milhões de investimento. Suzano vai falar daqui a pouco, e eu vou passar rapidamente. À direita do canto em cima tem uma foto já da terraplenagem da Suzano em Imperatriz, uma fábrica de celulose, e embaixo uma fotografia do pellet do eucalipto, numa unidade que será instalada em Chapadinho. Então, teremos uma fábrica no sudoeste do Maranhão e outra no leste, envolvendo aí investimentos de 4 bilhões de reais, além de um porto que está sendo negociado aqui em São Luís. Temos uma siderúrgica em Açailândia, em fase final de construção, de 500 mil toneladas de aço, 300 milhões de reais, e uma siderúrgica em São Luís, de 160 milhões, 240 mil toneladas ano para perfis, chapas e tubos usados em construção civil. Indústria de alumínio, a Alumar acabou de fazer uma expansão de 5,2 bilhões, duplicação da refinaria, e vamos inaugurar a primeira fábrica de manufatura de alumínio primário, que é a Brascópia, em São Luís. No ano que vem vai estar em operação uma fábrica de cabos e vergalhões de alumínio, cabos elétricos de alumínio e vergalhões de alumínio. Eu estou andando depressa porque o tempo é curto para o assunto. Nós temos o complexo de produção de aves, que são os nossos primeiros projetos de transformação de proteína vegetal e proteína animal. São projetos altamente integradores em termos de geração de empregos. Um deles, o que está no canto acima, será em Balsas, e o que está no canto de baixo está já em fase de construção final em Vargem Grande, no interior aqui do Maranhão. Construção civil, eu peguei só um exemplo que o Fernando pode não gostar. O Fernando está construindo um monte de prédio, a empresa dele. Enfim, eu peguei esse exemplo porque ele é ilustrativo, mas existe um boom de construção civil. O Maranhão deve consumir esse ano 1,5 milhão de toneladas de cimento. Para vocês terem uma ideia, isso é um crescimento absurdo em relação ao que nós consumíamos antes. E esse é o complexo do Grupo Sá Cavalcante, do shopping da ilha, que deve, segundo eles, vai estar pronto mês que vem. Não sei ainda. Né, Jura? Jura tem loja lá, né? Produção de cimento. Nós, como eu disse, nós vamos construir 1,5 milhão de toneladas e deveremos até o início, ainda esse ano, inaugurar a fábrica da Votorantim, com 750 mil toneladas ano. Acabou de ser anunciado um projeto da Queiroz Galvão de 500 mil toneladas e um projeto menor de um grupo ítalo-brasileiro de 350 mil toneladas. Ainda assim, não vai suprir o consumo de cimento que o Estado precisa
esse ano, por exemplo. Energia. O Maranhão sempre foi a ponta do sistema, né? Balançava o poste lá na terra dos índios, a gente ficava no escuro aqui. E hoje nós temos um plano de construção de usinas elétricas, hidrelétricas e eólicas, que vai sair de um patamar de 672 megawatts para 7.000 megawatts, 7.500 megawatts, a capacidade futura. E futuro, gente, é daqui 3 anos, no máximo, né? O TE, a primeira usina está pronta, a segunda usina de Estreito, de 8 turbinas, nós já partimos 4 turbinas, são 1.000 megawatts. A UTE de Itaqui, MPX Itaqui, é uma usina a carvão, está pronta praticamente na metade do ano que vem. E a UTE Parnaíba, que já é a primeira resposta da grande reserva de gás encontrada no Maranhão, que vai chegar a 3,7 gigawatts e já está em fase de construção 1.500 megawatts, ou 1,5 giga. E, finalmente, vamos entrar nos parques eólicos, na região de Paulino Neves e Tutóia, um parque eólico de 1.400 megawatts, que é um parque eólico gigante. Essa é a hidrelétrica de Estreito, projeto de 4 bilhões. Como eu disse, partiram 4 turbinas das 8, até a metade do ano que vem ela está em capacidade plena. Bela obra. Pode passar, essa termoelétrica, o TE de Parnaíba, ainda numa maquete. Essa obra já começou em Santo Antônio dos Lopes, onde foi encontrada uma reserva estimada em 15 trilhões de pés cúbicos, podendo chegar a 60 trilhões de pés cúbicos, o que daria as tais 2 Bolívias aí que o Ike falou. Esse é a usina eólica que nós estamos tentando já esse ano no leilão entrar com 400 megawatts pela Bioenergy, que é uma empresa de energia, geração de energia eólica, em Paulino Neves. Setor de petróleo e gás, pode ir, Fred. Esses quadradinhos laranja com X são 10 blocos, dos quais a OGX do Ike Batista tem 8 blocos. Isso equivale a uma área de 25.000 quilômetros quadrados, 52 municípios do Maranhão, e numa região no centro geográfico do estado, pegando inclusive uma beiradinha lá em Bacabal e Pedreiras, viu, Júlio? Então, e chegando em Buriti Bravo, que é a minha terra, viu? Fortuna, São Domingos e por aí afora vai. É uma área extremamente importante, com 10 poços perfurados, 9 poços perfurados, e sendo 8 deles poços produtivos. E esses poços, 6 desses poços é que vão acionar aquela usina hidrelétrica, aquela usina térmica, aliás. E tem mais 20 blocos que devem ir para leilão, no final talvez ano que vem, 10 blocos no Piauí e 10 blocos no Maranhão, que a bacia sedimentar do Parnaíba, ela se estende do estado do Ceará até o estado do Pará, ficando 100% do Maranhão e do Piauí sobre essa bacia. E aí, eu acho que o criador lá nos deu uma ajudinha. Também a gente precisava, né, Fernando? Essa é a costa maranhense, à esquerda, acima, é a que nós chamamos de Bacia Pará-Maranhão, tem 5 blocos licitados, investimentos de 300 bilhões da OGX, tem a Petrobras com 6 blocos, investimentos de 90 milhões, e depois vem a Bacia Leste, né, que é a Bacia de Barreirinhas, e que deve ter mais uma rodada de licitação com 8 blocos na Bacia Pará-Maranhão, que nós chamamos aqui de reentrâncias maranhenses, que é o litoral oeste, e 26 blocos na Bacia de Barreirinhas, isso tudo para o início do ano que vem. A Petrobras anunciou que já vai começar a sua plataforma a perfurar. Temos gás em terra também em Barreirinhas, são poços residuais que começaram a ser explorados agora, investimento bem menor, mas importante também, porque existe gás em terra também na parte leste do estado do Maranhão, não ligado à bacia do Parnaíba. E com gás, nós certamente teremos realizado um projeto que já existe, foi licenciado, que seria um projeto ligando o Ceará ao Maranhão através do Gazene, como nunca houve gás.
a gente está pensando agora em fazê-lo daqui para lá, mandando gás de Santo Antônio dos Lopes. E seguramente nós teremos um trecho até 2013, 2014, entre Santo Antônio dos Lopes e São Luís, e o outro trecho até a Açailândia, em função do gás, do uso do gás para fins industriais. Refinaria Prêmio, eu vou passar rapidinho, porque o Martinez vai falar em detalhes sobre a refinaria. É o maior projeto da América Latina e das Américas todas, um dos maiores projetos do mundo, de 20 bilhões de dólares, e que está hoje com 4 mil homens trabalhando em processo de terraplenagem, em Embacabeira. Pode ir. O que o Estado está fazendo? O Estado tem um programa de incentivo para atração de investimentos, chamado Pro Maranhão, que nós fizemos em 2010, que dá incentivos à implantação de indústrias no Maranhão, e ele está à disposição para quem quiser mais detalhes, mas é uma redução de ICMS de 75%, que vai até 20 anos, dependendo do tipo de empreendimento. Então, tem o PDF, que é um programa de desenvolvimento dos fornecedores, que nós desenvolvemos aqui há 10 anos, o governo do Estado, em que nós já, para inserir as empresas maranhenses em desenvolvimento da mão de obra local para os grandes empreendimentos. Esse projeto, pode ir, Fred, já rendeu, nós não temos os últimos dados, mas já rendeu em torno de 10 bilhões de dinheiro retido no Maranhão, internalizado na nossa economia. E, finalmente, o Maranhão Profissional, um programa estratégico do governo do Estado, que nós desenvolvemos, tive participação direta nesse programa, e ele já está com 78 mil alunos matriculados em diferentes cursos técnicos, Senai, exatamente para atender aqueles 200 mil empregos diretos que exigirão esses investimentos. Os distritos industriais que nós estamos construindo em diferentes pontos do Estado para que se atraia e internalize o desenvolvimento em todas as regiões geográficas do Estado. E, finalmente, o mapa do Maranhão colorido com esses empreendimentos todos distribuídos. E eu espero que um dia ele se desloque cada vez mais do norte para o oeste, para o sul, para o leste, de maneira que o desenvolvimento chegue a todas as regiões do Estado. É isso aí, o meu desafio era fazer em 20 minutos o que eu precisava de 2 horas. Agradeço ao Pedro aí pela atenção de me dar mais 3 minutos. Muito obrigado.